Um prazer aqui nesse espaço de entrevista de todos os domingos, de conversar com dois grandes profissionais, figuras que fazem um trabalho muito relevante para a cidade de Caxias do Sul. Vamos começar com as mulheres, né, Fernando? Com certeza. Então eu apresento Rosângela de Vargas, mãe do Lucas, 9 anos, psicóloga do Centro Universitário da Serra Gaúcha, com pós-graduação em terapia de família e orientação educacional. E é uma educadora social há mais de 10 anos, tendo forte atuação com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Que currículo, hein? Tudo bem, Rosângela? Tudo ótimo, Bom Roberto. dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia aos ouvintes do programa Acredita. E eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui fazendo esse bate-papo legal com vocês. E não é a primeira vez, né? Não é. Não é a primeira vez, não está debutando não aqui no programa. É verdade. Bom, vamos falar também com um professor, amigo, professor de educação física, dá aula em escolas. Esses dias encontrei um aluno dele e disse: vem cá, como é que é o Fernando lá na escola? Adoro o Fernando! Então, quando o aluno diz isso, porque o professor é bom, né? E também um dos responsáveis pela APA Vôlei, é um cara que trabalha muito com a juventude no voleibol e tem uma tradição muito grande nessa área e já formou grandes atletas que chegaram inclusive à seleção brasileira. Fernando Lemos, tudo bem contigo, Fernandinho? É uma satisfação estar debutando aqui, né, Alberto? Tu nunca tinha vindo aqui? Não, Alberto. Mas, por incrível que pareça, não. Mas que Somos amigos falha de da longa produção. data. Falha da produção, isso é falha da Margot Segatti, que é a produtora do programa. Mas eu perdoo ela, ela é uma queridona, né, gente? Exatamente, queriducha, a gente chama de queriducha. E cada vez mais, assim, né, é importante a gente falar um pouco, divulgar também o que a Caxias tem de bom, né? Porque às vezes a gente esquece das coisas boas que a gente faz em Caxias. Por que a gente convidou Rosângela e Fernando para conversar aqui? Porque esse programa tem uma preocupação muito grande com a juventude e com a saúde mental da juventude. Né, com emprego, com família, com onde eles vão trabalhar, ensino técnico, o que pode tirar eles das drogas. E ultimamente eu tenho visto algumas notícias, por exemplo, mães saindo do trabalho para cuidar de adolescentes. Eu fiquei impressionado, li isso na Folha de São Paulo. Cada vez mais jovens adolescentes sem emprego e sem trabalho, que é a geração neném. Né? Cada vez mais jovens depressivos, com tentativas de suicídio, enfim, reclamando de redes sociais. Então estou trazendo algumas situações aqui que são preocupantes. Rosângela, você que trabalha com adolescentes há muito tempo, né? E no teu trabalho e de outros colegas teus, quantos foram salvos, mas também quantos não conseguiram ser salvos, entre aspas. O que se pode fazer nesse momento com tantas notícias assim, preocupantes e dados estatísticos a respeito da nossa juventude? A gente tem uma demanda muito grande de adolescentes, né, de jovens, adultos também, que estão sem uma perspectiva de futuro, principalmente pós-pandemia, né? São os resquícios que ficaram das pessoas terem que ficar 2 anos sem muito contato humano, sem muita interação. E contrapartida tem a questão dos pais terem que trabalhar e deixar os seus filhos, né, desassistidos. E para colocar esses filhos numa atividade extracurricular, num turno inverso à escola, precisa ter uma condição financeira bem interessante. Para as pessoas menos favorecidas, né, para quem está em situação de vulnerabilidade social, a gente precisa contar com espaços de serviço de convivência, serviço de aprendizagem, só que a demanda é muito grande e as vagas não são suficientes para dar conta, né? Então a gente tem que fazer alguns movimentos aí nesse sentido, para que essas ofertas de oportunidades sejam aumentadas e também divulgadas, porque o adolescente às vezes ele nem tem conhecimento do que ele pode fazer. Então, disseminar informação, né, aproveitar esse espaço, como por exemplo do teu programa, ou como a feira de aprendizagem que acontece em momentos do ano, são oportunidades de mostrar para o jovem que existem muitas possibilidades, né, de aprendizagem, de cursos, né, e de oportunidades de fazer um futuro diferente. Porque muitos acabam saindo do ensino médio e acabam não indo para lugar nenhum, né? Mas assim podem se utilizar, por exemplo, do Instituto Federal de Educação, Exatamente. que muita gente não sabe que lá são oferecidos vários cursos de forma gratuita. Ensino médio e técnico integrado, inclusive, fica 4 anos no ensino médio e sai com o técnico, né? Ou subsequente ao curso. Então, terminei o ensino médio e quero fazer um técnico, o Instituto Federal tem essa opção gratuita e um ensino de qualidade, né? Fernando, você que é professor de educação física e trabalha tanto tempo com o vôlei, com outros esportes, eu quero dizer que eu, na minha adolescência, fui salvo pelo esporte. Eu adorava, no ensino médio, jogar lá o meu basquete, o meu vôlei. Não jogava muita coisa, mas aquilo era uma grande alegria para mim. Tem uma dimensão do que foi isso na tua vida e
com quantas adolescentes passaram por ti, nas tuas mãos, e que tu salvou, entre aspas? Alberto, é uma pergunta que eu me faço cada vez mais e me motivo cada vez mais. Porque a Rô seguiu a linha dos cursos, né? E eu sigo a linha dos esportes, porque Caxias tem muitas oportunidades de esportes. A gente precisa difundir melhor os esportes. Mas às vezes as crianças não conseguem chegar. Mas o pós-pandemia foi interessante agora, porque nesses 2 últimos anos aqui cresceu demais a procura do voleibol, do basquete, do handebol, que eu tenho conversado com vários professores e todas as escolinhas estão cheias em Caxias. Isso é bom, porque os pais estão vendo que é importante uma segunda trabalho na formação do ser humano, tá? Porque o esporte ensina a tu competir, respeitar, ter as regras, ter o compromisso de acordar mais cedo, às vezes quando tem campeonato, vestir a roupa igual do colega, tá? Porque hoje em dia existe muito assim o lado A e o lado B. E a gente tem que acabar com o lado A e o lado B. Todo mundo é igual no esporte, é onde tu vai ser vencedor pelo teu merecimento de verdade. Não porque é filho de A ou filho de B ou porque tem condição social. Não existe isso. Então, isso é importante para a gente trabalhar, esses valores. Que se ele se esforçar, ele vai conquistar. E eu sou uma prova do esporte também, como tu é, né? Então a gente sempre diz, né? Professor Frank, grande Frank, né? O professor Maurício, tem tantos exemplos bons de Caxias, a prof. Dedé, que mora na praia professor hoje, Dedé, que era mais do Pitt. basquete. Então são pessoas assim que fizeram a história do esporte de Caxias. E eu vou dizer mais, a gente precisa continuar abrindo mais espaços de esportes, proporcionar isso para os adolescentes, para as crianças principalmente, tá? Porque hoje em dia, quando a criança nasce, qual é a primeira coisa? Tá incomodando? Celularzinho, sabe? E aí eu fico perguntando, é fácil assim, né? Porque a gente está transferindo a responsabilidade de ir lá brincar lá na rua com o filho, de ir lá chutar a bola com o filho. E isso é um momento que está faltando muito pai e filho, ou mãe e filho, porque eu sei que todo mundo trabalha e cansa, mas pense bem, pega o domingo lá, toma teu chimarrão, mas vai lá pro parquinho brincar um pouco com ele. Ele está precisando dessa atenção também. E põe uma limitação do celular, né? Com certeza. A gente tem falado muito nisso no programa, né? Não tira tudo, mas dá uma limitação, né? Agora, Rô, tu achou estranha essa notícia de mães, pais não, né? Mães, isso eu vi na Folha de São Paulo, vamos dar fonte, não é fake news. Mães estarem deixando o emprego para cuidar de filhos adolescentes. Sim, isso é uma realidade bastante preocupante, né? Porque, assim, como eu falei antes, quem tem uma condição financeira razoável, ela vai colocar o seu adolescente num cursinho pré-vestibular, fazer uma atividade extracurricular. Quem não tem condição, vai deixar o seu adolescente à mercê de outras coisas que a vida vem bater na porta dele, né? Então, eu imagino, essa reportagem, ela mostra uma realidade que não é a nossa, aqui em Caxias, né? Até foi feito um estudo, um diagnóstico da Zona Norte, pelo pessoal da Fluência, e 37% daquelas famílias da Zona Norte são lideradas por mulheres. Então, é uma família... 37%. Zona Norte. Zona Norte. As mulheres que lideram aquela família. Então, assim, se ela largar o emprego para cuidar do seu filho adolescente, quem vai manter a casa e mais os outros 2 ou 3 filhos, às vezes o pai doente, enfim, porque ela é a provedora. Então, assim, é uma realidade que para nós aqui, ela faz sentido, porque acontece, eu trabalho com adolescentes, eu vejo muitas mães agradecendo quando esses jovens vão fazer um curso lá com a gente, né, enfim... ser assistidos por alguém, mas elas também não têm condição de dar toda essa atenção. E quando o Fernando fala da questão do esporte, para mim, eu tenho esse sonho na minha cabeça de um dia existir uma espécie de serviço de fortalecimento de vínculos para adolescentes, porque hoje é até os 14. Dos 15 aos 18, 19, tem um espaço assim, com esporte, com aprendizagem, com cultura, lazer. Então, assim, a gente aprender sobre a imigração em Caxias, que não é só italiana, nós somos muitos povos e a gente não tem dimensão disso. Ter lá o esporte, o basquete, o vôlei, porque assim, na periferia a gente tem muito atleta bom que não consegue acessar também alguns serviços do esporte. Ter a aprendizagem socioprofissionalizante. Então, eu tenho essa utopia na minha cabeça. Porque aí sim, um pai e uma mãe vai conseguir trabalhar tranquilo, sabendo que o seu filho está bem assistido. Deixa eu dar um testemunho rápido aqui, para não tirar a palavra de você. Esses dias estive em Torres 3 dias e fiquei encantado com o campeonato de beach soccer. Lá tinha campeonato na areia e aí eu vi a camiseta do Juventude num dos times lá, eu já fiquei por ali. Daí eu fui saber que era uma escola do Juventude em Torres.
E aí eu fiquei entusiasmado de ficar ali assistindo crianças de 9 anos disputando, crianças de 11 anos, crianças de 13 anos. Mas assim, eu fiquei impressionado com os pais todos juntos, confraternizando, torcendo pelos seus filhos, e o respeito de quem perde, de quem ganha, de não gritar contra o juiz, de não ofender. Quer dizer, isso é pura educação, né, Fernando? Esses valores são muito importantes, porque às vezes os pais perdem esses valores, tá? Porque vê no filho uma oportunidade o filho ser um jogador, e às vezes eles se perdem quando na torcida. Isso que tu tá colocando é outro ponto bem importante de discutir, que é como que o pai deve se portar quando o seu filho está fazendo Porque esporte. eu perguntei pro professor, o técnico da Escola do Juventude lá em Torres, qual é o principal problema? São os pais. E é a pura verdade. Porque todo ano nós temos que fazer reunião com os pais e explicar que a hora que eles sentarem numa arquibancada, eles são torcedores. Eles têm que incentivar o filho dele, o filho do outro, e até o adversário, porque não pode xingar. Porque ele tem uma família, ele está se esforçando, está se dedicando. E a gente tem que saber que esse respeito é muito importante. Isso é dar exemplo para o filho, para quando ele fosse lá para o campo de futebol, ele não ofenda, às vezes, com coisas horríveis que a gente está vendo no mundo, né? Questões raciais, que isso aí é um absurdo ainda ter isso, tá? E a gente passar por isso e achar que, não, foi sem querer. Não existe o sem querer. Vamos ser sinceros. Conta até 10 e aprende a respeitar quem está na tua frente. Eu fui lá e eu já fui pra tela com a camisa do Juventude, estava com a camisa do Juventude, e eu disse, eu sou torcedor, quando eu ia xingar o juiz, uma mãe disse assim, não xinga. Daí, porque aqui nós não fizemos isso, né? Disse, bom, então são os pais que estão aqui, é verdade. Eu tô aqui como torcedor, não sou pai de ninguém, vou ficar quietinho. Mas o que me chamou a atenção, Rosângela, foi que eles estavam partilhando o bolo, estavam partilhando o refrigerante, estavam partilhando o almoço, o lanche. As crianças estavam brincando entre si depois do jogo, com outros times. Eu achei muito bonito isso, muito bonito. Claro que acontece aqui em Caxias do Sul também, mas eu achei bacana isso lá. Sim, o esporte tem esse poder, né, de fazer esse sentimento de pertencimento das pessoas. E como ele traz, ele incentiva muito a questão disciplinar, né, da união, do grupo. Então, o esporte ele é uma ferramenta fantástica para trabalhar com adolescentes, com crianças, enfim, adultos também. Mas como a pauta hoje é a juventude, eu penso que o esporte ele é mais uma ferramenta que pode ser utilizada para trabalhar esses valores e essas questões disciplinares com os adolescentes. Então, é uma válvula de escape para os pais, né, poderem também contar com esse apoio na hora de educar os seus filhos. E quando a gente está falando de juventude aqui, a gente pode estar falando de crianças jovens de 12, 13, 14, mas de 15 até 19, mas as pesquisas são de 14 até 24. Sim, tem adolescência tardia, exatamente, né? Porque o pessoal diz que o cérebro se forma mesmo, está se formando mesmo aos 25, né? Então a gente está falando, quando a gente fala de emprego, falta de formação, a gente está falando até mais adiante. Qual é a dificuldade no esporte, Fernando, em relação ao trabalho e ao esporte e à escola? Hoje, como está tendo turno integral, isso está atrapalhando algumas partes do esporte, porque a gente vê muitas crianças que não conseguem praticar esporte porque estão o dia inteiro na escola. Tem que estudar, concordo, mas eu acho que o turno integral teria que ser revisado e pensado em fazer convênios com as equipes de competição da cidade, porque daqui a pouco vários talentos que a gente conseguiu cultivar lá com seus 10, 12 anos, estão começando a crescer, de repente vai ter que estudar de manhã e de tarde. Perdeu. E às vezes são crianças que têm potencial de ser atleta, são crianças às vezes que também vêm de regiões assim bem vulneráveis, e eles acabam perdendo isso, porque eles vão ter que ter um momento de escolher e fazer um curso, ou continuar treinando, ou estudando. E aí complica bastante, tá? Hoje mesmo, esse ano, a gente perdeu 2 meninas que eram lá do Santa Catarina, lá daquela região, porque não a escola lá, o Santa Catarina, o ensino médio é de tarde. E os nossos treinos são à tarde e à noite. Então isso aí está interferindo em algumas situações, sim. Porque às vezes tu não consegue fazer um treino de manhã para aquela criança, porque ele já passou dos 14 anos. De manhã, a gente trabalha com crianças menores, que é a idade certa. E depois a gente vai crescendo automaticamente, né? Quer dizer, não é ser contra o turno, o contraturno ou o turno integral. É só associar. As escolas mesmo poderiam incentivar mais o esporte, né? Com certeza. Porque a falta do turno integral pode gerar isso que está acontecendo, que as mães têm que cuidar dos filhos porque não sabem o que o filho está fazendo, né? Mas esse novo ensino médio é resultado dessa falta de diálogo, né? Se todas as esferas conversassem, o novo ensino médio ia ser perfeito. Porque ia ter espaço para o esporte, espaço para aprendizagem, para a escola formal, mas é feito de uma maneira
forma um pouco atravessada, né? Apressada, talvez. E Sem, é isso. É como sem o debate. Exato. Precisava ser construído de uma maneira melhor. A ideia ela é muito boa, mas na prática a gente sabe que os professores também eles não têm recurso para dar conta de tudo que é colocado para eles. Bom, nós estamos conversando aqui com a Rosângela de Vargas. Nosso assunto é juventude. Nós estamos aqui tentando achar caminhos para melhorar a forma de educar da nossa juventude, o trabalho, a formação. Vamos falar de família. Mas depois do intervalo, eu prometo para vocês falar uns assuntos mais polêmicos a respeito da juventude, principalmente com o Fernando. E a Rosângela também vai falar, mas assim, tem um assunto que está dominando aí a questão esportiva, principalmente aqui em Caxias do Sul. E nós vamos falar que envolve a juventude. Rosângela Vargas e professor Fernando Lemos estão aqui falando com a gente no programa Acredita. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Há quem diga que os professores são acomodados, sofredores, vítimas de uma situação social. Outros os consideram como heróis, salvadores, movidos por vocação. Nem uma coisa, nem outra. Professores são profissionais e, como tal, devem ser valorizados com salário justo, condições de trabalho, respeito e aposentadoria adequada. Sindicato dos Professores de Caxias do Sul. Há 37 anos lutando por respeito profissional. Você está ouvindo o programa Acredita, com a apresentação de Alberto Meneguzzi e Margot Segat. Jornalismo humanizado e promoção da vida. Você saberia reconhecer esses sons? Eles representam um pouco do que os servidores públicos fazem por você, cuidando da sua saúde, segurança, educação e da nossa cidade como um todo. Valorize quem faz acontecer. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Você está ouvindo o programa Acredita, com a apresentação de Alberto Meneguzzi e Margot Segat. Jornalismo humanizado e promoção da vida. A Guifer, comércio de metais, trabalha com chapas, tubos, cantoneiras, cobre, bronze, máquinas, motores e retalhos em geral. Guifer, na RS 122, 6.661, bairro Nossa Senhora de Saúde, em Caxias do Sul. Fone 54 3227 6407. Você está ouvindo o programa Acredita, com a apresentação de Alberto Meneguzzi e Margot Segat. Jornalismo humanizado e promoção da vida. Ótica Foque Bem. Se pensar em ótica, eu vou te falar. Onde tem tudo em um só lugar. Você com brilho no olhar. Ótica Foque Bem vai te conquistar. Vem! Se você roda a cidade inteira pra cuidar da sua vista, Ótica Foque Bem é a preferida. A Foque Bem é a preferida. Melhor preço, atendimento, qualidade garantida. Ótica Foque Bem é a preferida. Ótica Foque Bem é a preferida. Ótica Foque Bem, trabalhamos com óculos, lentes de contato, relógios, joias e concertos em geral. Na Rua Moreira César, 2793, no centro. Telefone 54 3028 1230. Nós estamos de volta aqui com o programa Acredita deste domingo. Primeiro,
É o primeiro domingo de abril. Para a Unimed, Sinserve, Guifer, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, Simplo Sindicatos Professores de Caxias do Sul, Olímpia Comércio de Sucatas, reciclando e reutilizando o aço. E conversando aqui na entrevista deste domingo, a gente sempre traz assuntos aqui para uma reflexão importante da nossa audiência, ou pelo YouTube, ou pelo aplicativo, ou pelo Rádio Raiz, ou pelas nossas redes sociais, falando sobre a nossa juventude, a juventude adolescente, pré-adolescente, a juventude adulta, dá para dizer assim, entre aspas, aquela que vai até os 24 anos, ou aqueles que têm a síndrome de Peter Pan, tipo eu, que tenho 56 e me acho um gurizinho ainda, né? Conversando com a Rosângela de Vargas, que é psicóloga do Centro Universitário da Serra Gaúcha e também educadora social há mais de 10 anos, professor Fernando Lemos, não é de Lemos, né? A Rosângela é de Vargas, o Fernando é Fernando Lemos, Alberto, dê certinho aqui, professor de escola, também responsável pela APA Vôlei e tem uma longa ficha de serviços prestados ao esporte aqui de Caxias do Sul. O assunto polêmico que eu prometi no bloco anterior é a participação da mulher no esporte. Quando a gente fala esporte, a gente lembra mais futebol, né? Porque vôlei feminino sempre teve na escola, o basquete feminino sempre teve na escola, o handebol feminino sempre teve na escola, outros esportes sempre tiveram na escola. Agora, meninas jogando futebol, quando eu era piá, isso aí era uma coisa assim, não, menino não joga futebol. E aí, Rosângela, eu sei que tu gosta de basquete, tu torce pro Caxias Basquete, né? Sim, é verdade. Sabe o nome de todo mundo, corneteia, eu sei que tu é uma baita numa corneta também, se o time não vai bem, a Rosângela corneteia. Então gosta de basquete e joga basquete também, né? Sim, é verdade. Isso também começou na escola, né? No ensino fundamental, estimulada pelo professor de educação física, por conta da minha altura. Então, com 7, 8 anos, eu já descobri os encantos do basquete, né? Mas, naquela época, de fato, não existia um time feminino, né? De infantil ou infanto-juvenil. Era só os meninos. E agora, depois de adulta, fui retomar esse sonho, fui buscar um time feminino. Encontrei só times masculinos, e aí por conta, acho que da minha procura e de outras mulheres, aí tá se armando aí um time feminino para treinar. De basquete. Então, assim, mais para brincar, né, obviamente. Mas, assim, a gente vê que é muito limitado as opções de esporte para as mulheres, né? Então, ou a gente entra num time masculino e daí não consegue acompanhar por uma série de questões, né, físicas e emocionais e biológicas, ou a gente tem que se unir enquanto mulheres para poder criar aquele espaço naquele esporte que majoritariamente é feminino. O basquete não é tão masculino, mas assim, é mais dos homens, assim como o futebol. Então, para achar alguma coisa para mulher é mais complicado. Claro, a Rosângela é do gueto, né? É Joe, né? Isso aí, eu sou ZN, é verdade. Zona Norte, Zona Norte. Existem espaços, quadras esportivas com a cesta de basquete com a rede? Não, a gente tem, eu moro pintadas, enfim, não existe isso para que possa haver a prática do esporte? Eu moro no Vileipê, né? Na região ali do Vileipê. Hoje do gueto. É isso aí, eu moro do ladinho ali no Colina do Sol hoje, então tem uma quadrinha no Colina do Sol, que é uma quadrinha redonda com uma cesta e só o aro. E tem uma cesta e só o aro? Isso, um espacinho redondo do tamanho dessa mesa. E na quadrinha do Santo Antônio, que é o bairro próximo, daí tem uma quadrinha, tem os aros, também tá sem redinha, e é isso, né? Talvez nas quadras das escolas, do Angelina ou do Rubem, mas aí a gente não tem o acesso, mas sempre foi assim, muito precário. Então a gente brinca lá de basquete com aros, né? Porque não tem uma estrutura bacana. Mas que não tem graça jogar basquete sem a redinha. Porque não tem o chuá, né? É isso aí, então tem que ter o barulhinho. Eu joguei basquete mirim no colégio, foi o antigo professor Lozano, o Fernando vai lembrar, mas assim, quando fazia aquele chuá, raramente eu acertava o chuá, mas é bacana. Não? Faz um som bem bonitinho. Gente, vamos melhorar nossas quadras esportivas em todos os lugares. Tem espaços para isso, né? Tem espaço, sim. Tem demanda. Gurizada, assim, se tu larga lá uma bola para eles, não importa o esporte, mas tu convida, tu chama eles, que seja um taco, né? Que é uma coisa do nosso tempo. Jogar o taco. Essa gurizada a geração mais jovem, ela nem sabe o que é o taco. E quando tu larga lá uma garrafinha, porque hoje não existe mais a lata de azeite pra gente fazer, né? Os pauzinhos, né? É isso. Nossa, tá feita a bagunça, né? E aí a gurizada fica ali brincando, se divertindo, aprendendo, ao invés de estar, né, solta por ali, aprendendo algumas coisas que não são muito legais, né? Quero dar alguns exemplos positivos, né? Porque a Zona Norte tem esses exemplos negativos, né? Que não há investimento em quadras esportivas, mas perto da Maesa, ao lado ali da
Perto da Maesa, perto do Emílio Meyer. Eu vou naquela quadrinha Foi jogar. revitalizada aquela quadra ali. Tem gente que joga basquete ali. Ao lado da prefeitura, da Câmara de Vereadores, também tem uma quadra ali, onde eu vejo jovens jogando basquete, Isso aí. principalmente. Mas tem redinha. Tem. A quadrinha lá da Maesa é muito A bonita. quadrinha da Maesa é bonita, né? Então, e a gente sempre vê jovens. E no lado do Henrique Ordovaz, tem os skatistas, né? Tem a Tu pista. vai ali de noite, tem a pista de skate, tá todo mundo ali andando de skate, confraternizando, sendo amigos, enfim, né? Competindo. É isso que a nossa juventude precisa. Concordo Não é mesmo, Fernando? plenamente contigo. Eu acho que Caxias cresceu e a gente precisa da condição do adolescente, do jovem, até do adulto. Ter um espaço para brincar. Exatamente. Brincar que o que é? É fazer, jogar taco. Porque a gente faz, às vezes, lá na minha escola, eu faço a competição de carrinho de lomba. Nossa. É muito Nossa legal, eles Senhora. construíram o carro. Eles não sabem o que é isso. Daí eles vão pesquisar. Aí mas meu tio sabe fazer. Aí vai na casa do tio e o tio explica. Chega no dia da competição, é muito legal de ver todas as famílias lá olhando e termina. Agora os pais podem andar. Os pais brigam para brincar com aquilo. que é um momento os pais se enxergam nisso, né? prazeroso. Se enxergam nisso. Com o filho descobrindo, eles se enxergam. Eles revivem aqueles momentos que para nós foram marcantes. E como eu digo, nós somos uma geração de dinossauro, temos que ser sinceros, né? Não, Mas não, aí, Fernando, pelo amor de Deus. aí né? eu vou Dinossauro. fazer a gente dar risada. Eu já tô né? num grupo de WhatsApp de dinossauros de RP, pelo amor de Deus. Agora Mas a gente brinca muito, né? Será que se nós tivéssemos o celular na mão naquela época, será que nós não estaríamos iguais? Eu faço essa pergunta, tá? Porque eu me coloco no lugar do adolescente todo dia, porque eu sei que ele tem as facilidades. Ele tem tudo na mão hoje em dia. O celular tá ali, o mundo tá ali, gente. Não precisa nem fazer nada. Então, às vezes, a primeira dificuldade que ele tem no esporte, ele não gostou, ele vai lá, o YouTube e tal, que às vezes não vai influenciar numa coisa boa, mas ele diz que é assim. Ele vai lá, é mais fácil. Então, eu acho que a gente precisa fazer que o jovem entenda que ele tem espaço para brincar, para jogar um taco, jogar qualquer coisa que ele queira, mas Caxias também precisa entender que ela tem que ter ciclovia, que não tem. A gente não tem onde andar de bicicleta. Eu sou um ciclista. e eu nem digo vai que ter a curto prazo. mas aí Fizeram plano de mobilidade, mas eu duvido que em curto prazo nós tenhamos um lugar para andar de bicicleta. esse é o problema. Tenta andar de bicicleta na Sinimbu, Não, eu tento. em horário de expediente. Domingo. É o único horário. Não, domingo tá é o tranquilo. único dia. O que corre o risco é eu te atropelar, que eu tô Com vindo pra certeza. rádio, né? Mas pode acontecer de manhã. Só que eu digo assim, ó, Caxias não é mais uma cidade pequena, sabe? E eu acho que as pessoas que entendem disso sabem que a ciclovia não é só para andar. A ciclovia pode levar uma pessoa a trabalhar, é uma questão de saúde. E às vezes as pessoas não entendem isso. Mobilidade não é só, vamos mandar todo mundo de ônibus. Não é isso, a gente precisa de um espaço para caminhar. Aonde que a gente caminha? Se eu não sei, às vezes no Parque dos Macaquinhos, lá na Zona Norte, no Jardim Botânico. Aonde, gente? E esse é o tipo de preocupação que eu me preocupo cada vez mais, porque a minha filha tem 18 anos. Quando eu quero fazer alguma coisa com ela, eu tenho que ir no interior, ou ir lá na UX, ou em outros lugares, porque tu não tem mais espaço. Então, às vezes, tu cansa de chegar no lugar para praticar o teu esporte. E eu vou dizer, o adolescente, ele precisa ter esses espaços. E às vezes, mas a gente ele não vai competir. Concordo, mas ele aprende a gostar de jogar. Aí a gente tá falando do basquete, é a única equipe, tirando o futebol, que está jogando algo de Liga Nacional. A gente tinha o vôlei, a gente tinha futsal, a gente tinha o handebol jogando. Aí sim, aí tu via o que? O adulto jogando, os atletas de alto nível aqui. Aí a criança começa a olhar, vivenciar. Nós levamos as escolas para dentro, lá quando tinha a Superliga, as escolas municipais. Quanta criança viu o vôlei? Esse cara é a seleção brasileira. Esses momentos que tu vê o teu ídolo lá, que às vezes tu não consegue ver, mas isso aí joga na seleção. E muito mais acessíveis que jogadores de futebol, né? Com certeza. Quero Porque fazer ele tá ali. parênteses. Olha só, isso que o Fernando está falando, né, de estimular os espaços públicos para ter o esporte, então deveria vir do poder público, enfim, né, ter essas iniciativas, mas aí eu penso assim, Fernando, nós estamos falando do Caxias Basquete, que é um time profissional, está disputando ligas nacionais, acho que foi em 2019, ele nem conseguiu disputar nada porque não teve incentivo. Então, se um time como o Caxias Basquete, né, que está no auge, vamos dizer assim, não está recebendo investimento como deveria, como nós que olhamos de fora entendemos, tu imagina aquelas comunidades periféricas se vão ter esse olhar. Se um time que está aparecendo em rede nacional, levando o nome da cidade, também é deixado de lado, eventualmente, imagina o esporte periférico, né? Que não é
sequer considerado. Então, assim, são coisas para se pensar, sabe? Eu acho que Caxias, ela não cuida dos seus tesouros. Nós estamos falando assim, ó, lá na periferia tem Uma frase tesouro. importante. Concordo. E o Caxias Basquete é um tesouro. Ele é o nome de Caxias andando por aí todo, no nome do time, sabe? Então, assim, a gente poderia juntar as duas coisas, daqui a pouco fazer aí um peneirão da gurizada, sabe? Usar o próprio Caxias Basquete como um trampolim pra gurizada, colocar sonhos neles. Não, sabe? Parece... Eu não consigo entender essa inércia. É como se... Deixa assim, tá tudo certo. Se esquece das coisas que estão ali gritando para serem atendidas, sabe? Não sei se porque eu convivo muito com adolescente, mas chega a me dar raiva às vezes, porque tem tanta coisa a ser feita e a gente não consegue fazer sozinho. Vamos nós três fazer? Não vamos também, porque a gente já tentou, lembra? Sim. Fechamento Senega Gasola, a gente saía gritando ali que nem uns loucos, né? Fechar Fomos Senega. ignorados e foi fechado. Então a gente precisa juntar o máximo de pessoas possíveis para ir em busca dessas mudanças, porque sozinho, gente, não faz nada. Essa inércia é uma... Bom, nós temos aqui o ginásio do Vascão, nós temos o ginásio do Enxutão, nós temos o ginásio municipal, né? Do município. Mas nós temos que alugar o ginásio do SESI e quando se quiser fazer um evento maior tem que alugar o ginásio da UX. Isso. E aí, Mas o ginásio municipal não seria uma prioridade para mais de 1.000 pessoas? Faz muito tempo que eu brigo e eu digo que tem muitos colegas de educação física que brigam. Vamos dizer assim, ó, vários projetos já foram feitos, mas eu vou ser mais audacioso. Quantas pessoas daí vão entrar naquele, como eu vi um dia, tu não pode falar esse tipo de coisa. Quantas empresas estão devendo imposto, que tem uns terrenos aí que estão desapropriados, que é um espaço muito bom, a gente tem esse espaço e não é feito. Porque falta o poder público. Mas a saúde vem em primeiro lugar. Mas a saúde, para mim, começa na prevenção. Perfeito. E vamos pensar assim, ó. Se nós temos um ginásio lá na Zona Norte, eu sonho muito mais assim, ó, eu teria vários ginásios e eu trabalharia com várias pessoas, um grupo lá, um grupo aqui, para que todo mundo chegasse ao esporte. Para depois selecionar, olha, os melhores, então vamos para lá, vai ganhar bolsa. A gente tem bolsa gratuita no voleibol, eu falo isso, mas a pessoa tem que ser carente. Vários atletas nossos formados ali, que são jogadores de seleção, que estão jogando na Turquia, Itália, Portugal, eles mandam tênis de presente para os atletas carentes, porque eles sabem da importância que é o esporte. Porque hoje em dia, para eles ganharem um valor X, eles ganharam por merecimento, por treinamento. Mas, e a oportunidade? Está onde? Quando que vai chegar essa oportunidade? Não adianta a gente ficar falando, e como eu digo, é ano eleitoral, né? Vamos pensar assim, é 1000 promessas. Só que a gente tem que parar de prometer e começar a agir aonde é o foco. Porque o adolescente hoje, ele vai fazer o quê de noite? Sinceridade. A maioria da galera vai no posto. Ou nem vai no posto, ele tenta se reunir na rua, ele não consegue sentar, ele não tem um local que ele se divirta de verdade, né? Porque é tudo caro, né? Vamos ser sinceros, é tudo dinheiro a gente está falando, né? E aí a gente começa, mas aí é porque o fulano... Não é isso. A gente não está dando oportunidade para ele poder vivenciar. Eu tive essa semana numa ONG ali fazendo uma palestrinha, explicando o que é a vida de atleta. Eu vi vários adolescentes com o brilho no olho e o sonho deles era o quê? Que a mãe tivesse emprego. Então, peraí. Então, esses meninos têm valores, não é dar, e sim ensinar como ele vai buscar. Isso eu sou totalmente a favor de ensinar, ter a disciplina do esporte, tem que abaixar, vamos lá, faz isso, se esforça, acredita em ti. E isso, como eu digo assim, é a alma do negócio, a gente entender que o adolescente vai chegar. Quantos atletas meus entraram na Marco Polo devido ao voleibol? Atletas assim que eram carentes, que estiveram no tempo que tinha o SESI, o campeonato SESI, Mas é isso sabe? que eu ia falar. São coisas importantes. Os campeonatos municipais, com Madrid, enfim, tinha uma rivalidade muito grande. Sim. As empresas participavam do campeonato SESI, tinha campeonato de vôlei, de basquete, de tudo, né? Sim. Acabaram. Os GIRGs, os campeonatos O GIRGS nacionais... até teve, tá, Alberto, ano passado. Mas assim, não tem mais a mesma força. E a gente precisa ter parcerias. Eu sou a favor, assim, tudo bem, não temos dinheiro, mas as parcerias têm que existir, tem que melhorar a estrutura. Os jogos escolares é uma vitrine muito boa, a gente sabe disso, mas a gente precisa que eu digo assim, que toda criança entenda que ele pode jogar, que a gente dê estrutura para ele, que a gente dê, como é que eu vou dizer assim, mais cursos também, às vezes para o professor lá do município, tá? Porque eu sou um técnico de voleibol nível 4, tá? Porque é o último nível de técnico. Às vezes o professor de educação física lá do bairro, com todo respeito, ele se formou em educação física, ele faz um trabalho enorme lá na escola, mas ele não tem o conhecimento que eu tenho.
Mas não custa, nós já oferecemos isso muitas vezes. A prefeitura uma vez tinha clínicas de levar os professores das escolas do município fazer clínica lá no vôlei, no basquete, no handebol. Mas a procura era pequena. Mas às vezes o professor lá do colégio, ele quer fazer algo mais, mas o município não deixa porque tem que pagar hora extra. Isso Então, que tá embarrando. é uma questão de prioridade. Se a secretaria que tem o menor orçamento do município hoje é a Secretaria de Esporte e Lazer, tem o menor orçamento, que está lá no Vascão jogado lá a secretaria, e ainda o técnico, o secretário Gabriel Sutton faz milagre com o que tem. Sim, com certeza. É uma questão de prioridade dos municípios, né? Lá na Zona Norte tem grupo de convivência? Tem o serviço de convivência para idosos, para Para idosos. adolescentes. E os Sim. idosos são felizes com os grupos de convivência? Na verdade, assim, não vou ser bem precisa, mas tem o do Santo Antônio, Sim. um grupo de convivência lá no CRAS Norte, e são poucos idosos, porque não tem vagas. A demanda é gigante, mas não tem vagas para atender todo mundo. E às vezes que eu pude acompanhar os trabalhos, é algo muito, muito legal, inclusive essas questões corporais, de movimento, né, de interação entre eles, porque aí preenche o dia e faz com que eles também se sintam produtivos, né, e úteis, e fazendo novas conexões com as pessoas. E quem é que está lá? Um professor? Sim, provavelmente. Um professor de educação física. É isso, né, Fernando? É isso aí. E eu só vejo grupos de convivência na região central. Quando eu vejo os grupos de convivência com aquelas camisetas, Calorzinho. eles estão felizes. Eles saíram da prática esportiva, o jogo de vôlei lá com a Do mão, câmbio. né? Como é que é o nome? O câmbio. O câmbio e outras, a dança. Isso deixa os idosos, né? Ou as pessoas 50 mais, 40 mais, 60 mais, felizes. Depois elas saem, vão tomar um café. Isso deveria ser o exemplo que deveria ser imitado para a juventude. Porque Eu acho o máximo os grupos de convivência. Não importa quem criou, crie mais, né? mais oportunidades. Mais oportunidades. E uma coisa que me chama a atenção agora que a gente está falando, que às vezes o que tu está falando, às vezes do 16 para cima, ele não consegue mais jogar o voleibol, porque ele não jogou, ele despertou tarde, tá? O Roberto Minuzzi é um exemplo. O Roberto começou a jogar vôlei com 16 anos, mas chegou à seleção chegou à brasileira, seleção né? brasileira, mas é um. Aí às vezes o jovem liga lá pra gente, mas eu tenho 17. 17, eu teria que montar uma escolinha separada para ter várias crianças, vários adolescentes, melhor dizendo, né? Nessa idade. Muitos adultos nos procuram para aprender a jogar vôlei, mas a gente não tem esse tempo mais para ele. Sim. Eu não sei se não teria que criar um trabalho diferenciado. E em uma coisa que tu não sabe, né, Alberto? Em Eu Caxias, não sei. Vamos lá. tem mais de 100 times mistos de voleibol. Tu não tem ideia. Mais Todo final de de 100? semana tem campeonato em tudo que é quadra. É impressionante. Depois da pandemia, parece que o pessoal entendeu que precisa fazer mais exercício, porque a cabeça precisa estar leve, tu ter amigos, a convivência, como tu fala, e as pessoas, alguns se fecharam, outros entenderam que eles precisam o quê? Ter mais amigos, conviver, dar risada, se divertir. E esses times mistos são mais adultos. Adultos. A maioria. E esse é um dado que me impressionou, porque eu tenho um grande amigo que joga vôlei e realmente todo final de semana tem um campeonato. Um amistoso, alguma coisa acontecendo e está sempre envolvido. São times mistos, eu sou um grande levantador, estou precisando praticar esportes, estou sedentário, então me convidem que eu recomeço. Já que o Fernando lá não tem, eu já pedi para ele, Fernando, 50 mais, tu pode me treinar? Não tem, como Olha me aí. treinar? 50 mais não tem. Agora estou brincando, mas não tem. Onde é que tu vai treinar 50 mais? 40 mais? Se tu olhar na UX, toda noite as quadras são cheias. E é mais voleibol do que futsal. E é uma coisa impressionante. Tu vai lá, tu vai ver muita gente jogando. É os amigos do trabalho, é amigo do bairro, é amigo da rua, e junta um, junta outro. E é impressionante assim o que tu vê, assim, as pessoas entenderam que elas precisam se mexer. Porque Caxias tem uma característica, né? Nós somos trabalhadores, né? Nós só trabalhamos. Sim. Final de semana o quê? Trabalhamos. E é sempre assim, né? E agora o pessoal está começando a ver outras coisas, assim, que dá para fazer, conciliar. E o adolescente, ele precisa ter essa chama de novo, entender isso. Campeonato de skate de verdade, né, aqui em Caxias, sabe? Tá faltando pra gurizadinha. Eu falo isso assim, ó. Não podemos pensar. Eu sei que a secretaria faz milagres, tá? Não tô aqui querendo exaltar o trabalho, mas eu sei que o pessoal da secretaria faz muita coisa. Mas a gente precisa de mais braços. Mais. A gente precisa. Mais porque a orçamento, gente mais não dinheiro. atinge todo mundo.
Não é atingir todo mundo, mas que a procura tem ali, tu saiba que tem. E às vezes a criança procura e ela não tem isso. Para encerrar, eu só quero lembrar que aqui nessa emissora, a Rádio Caxias, na década de 40 e 50, a rádio acompanhava e transmitia corridas de carrinho de loma na Sinimbu, na frente da Catedral. Né? Existiam até competição de carros, né? No centro da cidade. Então, de repente, vai uma dica aí, fecha Sinimbu no final de semana, pratiquem esporte, sei lá, de alguma forma, criem alguma coisa, sejam criativos. Um recado final, Rosângela, parabéns pelo teu trabalho, eu conheço teu trabalho na Zona Norte, conheço a tua paixão pela juventude, pelo esporte, eu sei o quanto tu te dedica para formar, chegando aqui no prédio durante a semana, eu te vi abraçando uma egressa do Projeto Pescar, eu te dei um abraço sorrindo, do tipo, ela está trabalhando aqui no prédio, né? Então, parabéns pelo teu trabalho e um recado final para quem está nos escutando. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, Alberto. Quero deixar um abraço para todos os ouvintes. Só fazer uma pequena correção ali na minha apresentação. Eu sou psicóloga formada pelo Centro Universitário. Psicóloga formada. Não sou psicóloga do Centro Universitário, que é a antiga FSG, né? E quero mais uma vez agradecer a oportunidade, foi um prazer e pode contar comigo sempre que precisar. Mas é psicóloga, né? Sim, sou psicóloga. E tem consultório? Tenho consultório. Então, atenção, procurem Rosângela de Vargas. Isso. Estão precisando, tá todo mundo com problemas de saúde mental. É isso aí. Fernando, eu conheço há muito tempo, formou vários atletas, alguns chegaram no topo, seleção brasileira, mas assim, continua com essa paixão pelo esporte, se dedicando na escola, lá na APA Vôlei, que é uma associação importante de pais e amigos do voleibol. Um recado final, Fernando. Agradecer a oportunidade, né, Alberto? E dizer assim, é muito bom a gente falar do que a gente vive, né? O adolescente, a gente quer as melhorias, né? Não é, como é que eu vou dizer assim, a gente precisa de um milagre. Não, a gente quer melhorar. Porque daqui a pouco a gente sabe que o futuro são eles e a gente só quer melhoria. E é importante ter esse espaço, outros espaços também. Eu acho que a gente precisa debater, porque é importante debater e ver o que é melhor para todo mundo, não o que é melhor para o A ou para o B, né? Isso muito é bem. Rosângela de Vargas, professor Fernando Lemos, e mandar um abraço especial para uma amiga que eu gosto muito, que a gente apelidou de Lili Click. Ela é a melhor fotógrafa de Caxias do Sul, da sala de fotografia, e que sempre é nossa apoiadora, né? Aliás, tinha tem um filho dela, o Thor, que tem, eu acho, quase 2 metros de altura, que treinou no basquete, né? Treinou no basquete, Caxias Basquete, né? Aí. Ele podia, mas depois é aquela coisa, né? Se treinou, se formou, cresceu e aí foi para outra linha, né? Como muitos desses desistem depois, né? Mas poderiam ser atletas, mas enfim, a vida segue para outro rumo. Como eu poderia ter sido um grande levantador de vôlei chegando até a seleção brasileira e não fui. Nossa, Então, olha aí. Eu que poderia moda. ter sido a Hortência. A Hortêncio. O Fernando seria quem? Não, eu fui um levantador, Alberto, sabe disso. Não, para. Então, Concorrente não, né? Te copiei, né? É, Mas é muito legal a gente lembrar dessas coisas boas, né? Isso Exatamente. nos motivam e a gente quer isso, que a criança tenha memórias boas. muito bem, falamos sobre um assunto muito importante. Esse programa depois vai ficar disponível no nosso youtube.com/acreditaF5. Quem pegou pela metade o assunto aqui pode escutar a qualquer momento da semana, qualquer horário do dia, e refletir sobre esses temas, principalmente a nossa classe política, né? Sobre a importância do esporte na vida das pessoas e a prevenção na questão da saúde, que foi lembrada aqui. E também, né, a questão do trabalho, do ensino técnico, da formação técnica, porque tem uma lei aqui em Caxias do Sul, que é a criação de um Cine municipal para ajudar o Cine estadual, como tem em Novo Hamburgo e Porto Alegre. A lei está implementada, foi sancionada por um prefeito e ela não está funcionando, porque diz o Cine não existe. Poderia existir para, né, formação técnica, para currículos, para mais vagas para a juventude, enfim. Então são essas coisas que irritam a gente, que desgastam a gente, mas a gente continua na luta.